A paz de Deus, irmãos. Vamos primeiramente examinar sobre o Egito antes da gente falar sobre o chamado de Moisés. Você sabia que este antigo império ele prefigurou o mundo de hoje? Deus chamou Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Mas Faraó não estava interessado no que Deus queria, assim como o mundo que vivemos hoje também não está. Israel era povo numeroso, portanto necessários no trabalho da edificação do Império do Egito. O problema é que os deuses de Faraó não era o mesmo Deus dos israelitas, e por desprezar este verdadeiro Deus, então ele foi o obstáculo na libertação do povo do Egito. Porém, como é que eles foram parar nessa situação? A resposta está na história de José, aquele que tinha os sonhos. Mas se o antigo Egito prefigurou este mundo, devemos nos perguntar também: como nós, sendo o povo de Deus, viemos parar nesse mundo? Isto é, esse mundo tragado de pecado e servidão. Para responder isso, não basta conhecermos a história de José, mas também outros contextos. Então Deus chamou seu servo Moisés e enviou 10 pragas ao Egito até forçar Faraó a libertar o povo israelita da escravidão. Por que Deus agiu assim? Por que não puniu diretamente a Faraó quando ele negou a liberdade do povo? Portanto, o que será que Deus estava dizendo através das pragas? Aqui vai a dica: o mesmo que Deus dirá também com o cumprimento do Apocalipse. Se entendermos em que o Egito prefigura deste mundo, compreenderemos por que o povo foi escravizado, por que durante os 400 anos e por que Deus escolheu um homem para prefigurar a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Por que Deus agiu assim? Sabe uma coisa que podemos entender com todo esse contexto? Sobre os 3 estágios dos tempos. E quais são esses estágios? O primeiro, a dedicação. O segundo, a santificação, e o terceiro, a conclusão. Foi assim com Moisés, com Israel, foi assim com o Senhor, e está sendo com nós também. Os estágios da igreja já estão chegando ao fim, mas não vamos ver sobre os estágios nesse vídeo, ok? Vamos ver qual o contexto resumido desde o patriarca Abraão até o seu bisneto José. Nós passaremos rapidamente pelas promessas e o que aconteceu para que os seus descendentes se tornassem escravos. Isso para que entendamos como foi que o povo de Israel foi parar lá no Egito. Você que já tem o conhecimento dessas coisas, assista você também, pois veremos elementos importantes para observar nas próximas etapas deste assunto. Então aí em seguida nós iremos buscar mais contextos para poder entender qual o motivo justo que levou os israelitas para uma escravidão durante os 400 anos. Após isso, iremos examinar como foi que Deus chamou o seu servo Moisés para enviá-lo a Faraó e anunciar a libertação do povo de Israel da escravidão. Lembrando também que Deus estava dizendo alguma mensagem de grande importância aos egípcios, através das 10 pragas. Começamos então por Abraão até José, onde que iremos encontrar o resumo dessa história. Em Gênesis? Na verdade não, em Atos dos Apóstolos. É isso mesmo. Quando Estevão pregou para os judeus, ele já fez todo o trabalho de resumir, e iremos utilizá-lo agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 2 em diante. Estevão lembra que Deus apareceu a Abraão lhe dizendo: sai da sua terra para a terra que eu te mostrar. Então, Deus o trouxe para esta terra. Porém, não deu ela de herança, mas prometeu que lhe daria posse dela e, depois dele, a sua descendência. No verso 6, Deus profetiza que a descendência de Abraão seria peregrina em terra alheia, que é o Egito, e a sujeitariam à escravidão por 400 anos. Mas depois sairão e me servirão neste lugar. Abraão gerou Isaque e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele,
e o constituiu então governador sobre todo o Egito. No verso 11: Sobreveio grande tribulação, e havendo fome, Jacó enviou ali os patriarcas, e José foi conhecido por seus irmãos. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela. Assim foi que Deus permitiu que todos fossem ao Egito. Verso 17: Aproximando o tempo da promessa, se levantou outro rei que não conhecia José. Então esse maltratou os nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças. E nesse tempo nasceu Moisés, e sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E dessa forma chegou no tempo de Moisés. Mas, sobre os israelitas, por que escravos durante 400 anos? Vamos lá. Eu gostaria de ler antes, para ter de introdução desta questão, o Salmo capítulo 11, versos 5 ao 7, que diz assim: O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Quem é o justo desta história? A descendência de Abraão, pois a sua fé lhe foi imputada por justiça. E quem é o ímpio que ama a violência? Não foi Faraó que mandou enjeitar, isso é, abandonar as crianças recém-nascidas do povo de Deus? E como Deus, sendo justo, provou o justo, isso é, provou o seu próprio povo? Lembra que eu falei dos 3 estágios dos tempos? Vamos ler uma parte para entender basicamente o que é o primeiro estágio dos tempos. Em Gênesis, no capítulo 3, verso 17, diz: E a Adão disse: Portanto, deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Esta é uma das leis estabelecidas no princípio pela queda de Adão. Portanto, o primeiro estágio, que é a dedicação, se iniciou através de Adão, pois a terra se tornou maldita pelo seu pecado. Esta é a resposta para a questão: por que viemos parar neste mundo de servidão? Porque pela justiça de Deus, nós somos provados com a servidão deste mundo. E agora a questão é: por que durante 400 anos? Se voltarmos um pouco mais atrás, Gênesis 1, veremos Deus trabalhando na criação do céu, da terra e de todo o seu exército em 6 dias. O interessante de nós observarmos é que Deus trabalhou na criação dentro de um prazo, mas no seu caso em 6 dias. E o que 6 dias tem a ver com os 400 anos? Esta é a chave. Deus criou o tempo e as unidades do tempo. E as que iremos tratar aqui são as unidades horas, dias e anos. Porque Deus criou em 6 dias, trabalhou durante os 6 dias. O dia é dividido em 2 períodos de 12 horas. Confira a menção citada em João capítulo 11, verso 9. Quantas horas há em 6 dias? 6 vezes 24, 144 horas. Portanto, Deus trabalhou na criação equivalente a 144 horas, a primeira unidade do tempo. Vamos para a escravidão de Israel. Eles foram maltratados durante 400 anos. Um ano, conforme os tempos proféticos de Daniel, são 360 dias. Quantos dias, então, 400 anos equivalem? 360 vezes 400, 144 mil dias. Portanto, cumpriram a profecia quando foram maltratados durante 144 mil dias lá no Egito. Olha agora que interessante. Os 144 que já revelou as horas de trabalho de Deus durante a criação foram também os 144 que revelou os dias que trabalharam na escravidão. E se manifestou um denominador comum. Mas estes 1000 que se manifestou aqui, o que ele se trata? E a terceira unidade do tempo? O que querem dizer?
Se você já assistiu os vídeos do canal sobre os dias da criação, talvez já deve estar entendendo. Os 6 dias da criação não nos revelaram toda a história da humanidade deste mundo? E como está escrito em 2 Pedro capítulo 3, verso 8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então os 1000 que se manifestou no cálculo estava apontando para a revelação do milênio. Você já ouviu falar do milênio? Tem um inário? Abre ele na página dos pontos de doutrina e da fé que uma vez foi dada aos santos. No ponto de número 11, nós confessamos que cremos que o Senhor descerá do céu antes do milênio. Confira em Apocalipse 20, verso 6, para entender. Portanto, isto é o que Deus quis revelar nos 144 da criação e da escravidão. E esta é a justiça de Deus. Tudo aponta para o cumprimento das leis que o Senhor estabeleceu por causa do pecado de Adão. Voltando um pouco para os 3 estágios dos tempos, compreendemos o significado do primeiro estágio. Nossos antepassados cumpriram lá no Egito o primeiro estágio dos tempos, para que prefigurasse a realidade deste mesmo estágio que nós estamos cumprindo até os dias de hoje. O primeiro estágio aponta para o segundo, e nós devemos entender o que aconteceu com Israel para saber o que eles prefiguraram a respeito da igreja. Depois, é claro, o segundo estágio aponta para um fim também, o terceiro e último estágio. Mas estes assuntos só serão tratados nos próximos vídeos. Agora o importante é dizer que tanto Moisés como o Senhor Jesus cumpriram o terceiro estágio dos seus tempos. E se Moisés cumpriu, logo o povo que ele conduziu também. Quando? Ora, de Israel Deus levantou sacerdotes, juízes, reis e profetas. E a igreja de Jesus Cristo? Ela está trabalhando no primeiro e no segundo estágio, mas somente na sequência dos eventos poderão alcançar o terceiro. Mas, para finalizar esse vídeo, iremos finalmente verificar como Deus chamou Moisés. Vamos ler no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 7. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Verso 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tireis o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E disse mais Deus, no verso 19: Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Ora, se Deus sabia que Faraó não deixaria o povo sair, por que ordenou Moisés anunciar? Pois, para que seja justo uma punição, o dever é primeiro testemunhar a impiedade de Faraó. Agora vamos ler Êxodo capítulo 5, verso 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles o disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos ir agora, a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. Percebe aqui quais eram os interesses de Faraó? Portanto, será que não seria esta também a maior preocupação que há nesse mundo? Pois assim o mundo se edifica. Mas observe que o Senhor permitiu que assim fosse, mas somente até um tempo determinado, pois depois será o tempo do Senhor.
Eram para ser maltratados durante os 400 anos? Ok, mas só 400 anos, pois depois será o tempo do Senhor. Mas o que o tempo do Senhor tem a ver com levar o povo a celebrar uma festa no deserto? Que festa é essa que Moisés disse a Faraó? Irmãos, festas é dos assuntos mais importantes da palavra de Deus, porque as festas de Deus tratam de tempos determinados que se revelam através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Festas são profecias, festas são planos de fundo para entender assuntos difíceis das Escrituras, mas em especial o Apocalipse. Sem conhecer as festas, não podemos compreender as revelações mais a fundo. Conhecer as festas é a base para se fundamentar nas interpretações corretas das revelações. Festas são requisitos para entender os tempos determinados por Deus. Lembra no vídeo que falei dos requisitos dos apóstolos? Pois eles conheciam as festas. Por isso eu digo que, em especial, o apóstolo Paulo não precisou ler o Apocalipse, pois Deus o revelou por meio de Jesus Cristo todo o plano de fundo desta revelação, justamente por conhecer as festas, os tempos de Deus sobre todo o povo na terra. Então, neste vídeo, nós entendemos que o antigo império do Egito estava prefigurando a respeito do mundo em relação à servidão. Nós podemos observar também que, através destes assuntos, enxergamos que Deus revelou os 3 estágios dos tempos, que ocorreram primeiro com Moisés e depois com Israel, também com Jesus e hoje acontece com a igreja. Para entender o motivo do povo de Israel se tornarem escravos no Egito, nós utilizamos o resumo que Estevão fez ao pregar em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Utilizando os Salmos 11 e Gênesis, podemos classificar entre o justo e o ímpio no contexto do Egito, e também qual foi o motivo da escravidão. E por que os 400 anos? Associando com o trabalho de Deus na criação, verificamos também esta questão. Pois através disso, e por causa da justiça que o milênio prometido na terra desde o princípio se revelou. E quando Deus chama Moisés para tirar o povo da escravidão, Moisés apela para Faraó deixar o povo celebrar uma festa no deserto por 3 dias. A festa referida ali provavelmente é a Páscoa, mas Deus revela 3 tempos de festa quando nós enxergamos em um leque fechado. Porém, com o leque aberto, poderemos observar até 7 festas. 7 porque este número ele aponta para a plenitude. Então, festa se trata dos tempos do Senhor? Logo, 7 festas são a plenitude dos tempos. Veja o significado de plenitude. Estado perfeito que se apresenta finalizado. Estado completo de algo. Mas hoje nós não iremos tratar das festas. Se você quer conhecer as festas através deste canal, se inscreva. É este assunto que irei tratar brevemente. E não percam a sequência, porque o próximo assunto será sobre as 10 pragas que Deus enviou no Egito, e que é o contexto para falarmos da primeira das 7 festas de Deus. Mas não guarde este conhecimento só para você, irmão. Compartilhe os vídeos com os irmãos. Assim todos nós compreenderemos juntos os assuntos da palavra do Senhor. Que Deus o abençoe por estar nos acompanhando. Fique na paz de Deus. Amém.